Boa tarde. Voltamos para o nosso curso de português intermediário, sintaxe. Hoje, a nossa aula 4, veremos a concordância nominal. Assunto importantíssimo que veremos hoje e amanhã. Deixa eu projetar para vocês aqui. Veremos as regras de concordância nominal, as principais. Então, concordância nominal. Nós temos a concordância verbal e a concordância nominal. A nominal, aquelas que combinam com o nome, com o substantivo. Exemplo de frase aqui, para que vocês entendam um pouco do que eu estou falando. Aquelas duas belas mulheres são candidatas a Miss Universo. Então, qual é a palavra mais importante aqui? Mulheres, é um substantivo. Então, quem vem junto, pronome, numeral, adjetivo ou predicativo, tá? Do sujeito. E aqui também faltou, tá? Artigo, que também acompanha o nome. Então, aquelas mulheres, duas mulheres, belas mulheres, candidatas mulheres. Então, o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo concordam com o nome. E nós veremos na aula de amanhã, já vimos na quinta-feira passada, que tem adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então, esses são os adjuntos adnominais, que eles vêm junto do nome. Aí você chega para a menina e fala: que tal comer 2 pastel e tomar um chopes? Com certeza, ainda você fala assim, é só R$10. Com certeza, ela vai cair fora, gente. Sinceramente, tá? O primeiro convite que você já sai desse jeito, a mulher cai fora. E o homem também, tá? Então, olha só, não tem concordância nenhuma. 2 pastéis. Então, o numeral concorda com o substantivo. Um chopes. Então, alguns chopes, né? Ou um chopp. E é só R$10. Certinho? Então, tomem cuidado. Isso aqui é só um exemplo. Você não tem aquele que só posta no Facebook, Instagram, tira foto de tudo que está errado. Rodovia interditado. Essa placa aqui. Então, rodovia interditada. Então, o adjetivo tem que concordar com o nome. Porta-fogo, mantenha fechado. Então, se é porta, mantenha fechada. Então, tem que concordar com o nome. Isso só uma... Agora sim, foi só uma brincadeira que ele faz, né? Agora vamos aqui, realmente é o que interessa na nossa aula de hoje. Regra geral da concordância nominal. Então, o substantivo, o pronome, o adjetivo, o artigo, o numeral, devem concordar com ele. E esses 4, eles formam os adjuntos adnominais. Então, o pronome acompanha ou substitui o substantivo. O adjetivo, ele qualifica. Eu não diria que ele qualifica, o adjetivo caracteriza o substantivo. Certo? Então, o professor, eu sempre ouvi dizer que qualifica, eu falo que não qualifica. Então, você fala assim, João está saindo com uma menina bonita. É uma qualidade, né? Mas se a menina for feia, é qualidade? Não. Então, não qualifica, é uma característica. O artigo pode ser artigo definido, o e o a, e o artigo indefinido, o um e uma. E o numeral, tá, sempre vem quantificar, tá? Ou classificar. Perfeita? Vamos lá. Casos especiais. Então, a regra geral, ele concorda de qualquer maneira. Quando o adjetivo vem antes do substantivo, anteposto, tá certo? Ele concorda com o mais próximo. Então, eu tenho aqui, ó, comprei com amplo quarto e sala. Então, eu tenho quarto e sala. Como o adjetivo veio antes, ele concorda com o mais próximo sempre. Com o mais próximo sempre. Na última aula, aula de quarta-feira, a gente vai fazer 15 exercícios
de concordância nominal, e tem duas nesse assunto aqui. Então, quando o adjetivo vem antes dos nomes, eu tenho um nome masculino e um nome feminino, ele vai concordar com o mais próximo. Comprei uma casa com amplo quarto e sala. Tá certo? Agora, se vier sala antes do quarto, comprei uma casa com ampla sala e quarto, ou seja, concorda com o mais próximo. Então, antes, concorda com o mais próximo. Depois, concorda com os dois. Tem as duas concordâncias estão corretas. Vejamos aqui, ó. Posposto. Um nomezinho bonitinho para dizer que vem depois. Tá? Um nome bonitinho para dizer que vem depois do posposto. Encontramos um jovem e uma mulher preocupada. Então, o jovem, gênero masculino, mulher, gênero feminino. Então, concorda com o mais próximo, mulher. Mas também, encontramos uma mulher e um jovem preocupado. Tá? Se o jovem é o mais próximo, ele concorda. E encontramos uma mulher e um jovem preocupados. Então, quando eu tenho masculino e feminino, tá? Tem homens e mulheres. A concordância vai para o masculino, tá? Extremamente machista essa língua portuguesa, né? Mas sempre vai para o masculino. Tem 10 mulheres e um homem preocupados. Perfeito? Não esqueçam disso. Então, antes, sempre o adjetivo concorda com o nome mais próximo. Depois, concorda com o mais próximo, vai para o plural. Tá? Se for todo mundo do gênero feminino, vai para o masculino, vai para o feminino, no plural. Todo mundo masculino, plural masculino. Agora, se tiver parte masculino e parte feminino, masculino, plural. Não podemos esquecer disso. Algumas curiosidades, pessoal. Tá? Quando for parentesco, então qualquer concordância é possível. Meu pai, mãe e pai, simpático. Mãe e pai, simpáticos. Então, concordou com o mais próximo, que é pai, ou vai para o plural. Antes também, simpáticos, mãe e pai. Simpática, mãe e pai. Então, nessa é uma curiosidade. Nos nomes próprios, somente no plural. Famosos, Fernando Pessoa e Cecília Meirelles. Fernando Pessoa e Cecília Meirelles, famosos. Então, quando for o nome próprio, sempre no plural. Não deve concordar com o mais próximo. Isso aqui são curiosidades. Isso aqui dificilmente vão cobrar numa prova de vocês, no dia a dia vocês nem vão usar. Mas eu gosto de trazer essas curiosidades. Na aula de quarta-feira, tá, a gente verá uma lista dos erros mais comuns. Tá? Em anexo, em mãos ou em mão. Isso na aula de quarta-feira a gente verá com vocês. Palavras que indicam oposição. Somente no plural também. Dia e noite, claros. Claros, dia e noite. Então, nós temos 3 curiosidades que é sempre no plural. Tá? Não tem dois tipos de concordância. Quando for parentesco, nomes próprios e palavras que indicam oposição, situações contrárias. Vamos lá. Concordância do adjetivo. Tá? Se o substantivo está no singular, artigo nos adjetivos a partir do segundo. Quer ver? Como é que eu explico isso aqui? Maria Ângela estudava o idioma espanhol e o inglês. A polícia militar e a civil uniram-se em combate ao crime. Agora, se o substantivo está no plural, basta acrescentar os adjetivos. Maria Ângela estudava os idiomas espanhol e inglês. Você não precisa escrever o idioma de novo. Adjetivo como predicativo. O que é predicativo? Aquilo que se fala do sujeito. Mas nós temos também o predicativo do objeto. Então, o predicativo do sujeito geralmente vem quando o verbo é de ligação, ou seja, o predicado é nominal. Estava preocupada a mãe e o pai. Então, concorda com o mais próximo. Estava preocupado o pai e a mãe. Concorda com o mais próximo. Estavam preocupados a mãe e o pai. Então, vai para o plural, se tem masculino e feminino, o plural no masculino.
estavam preocupados, os pais do garoto. Certo? Isso com o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é aquilo que se fala do sujeito. E quando é que acontece o predicativo do sujeito? Quando o predicado é nominal, ou seja, temos um verbo de ligação. Predicativo do objeto concorda com os dois núcleos do objeto. Se anteposto, pode concordar com o mais próximo. Mesma regrinha que a gente já viu. O juiz considerou o pai e o filho culpados. Então, quando for depois, plural. O juiz considerou culpado o pai e o filho, concordou com o mais próximo. Na aula de quarta-feira, a gente vai ver alguns exercícios sobre isso que eu estou passando aqui. Pela revisão do curso, baralha questões de todos os assuntos, isso aqui a gente vai dar uma olhada lá. É necessário, é bom, é ótimo. Tá certo? Se o sujeito não vier determinado, ele é invariável. Saudade é bom. Se fosse a saudade, a determinação é pelo artigo, ou por um pronome, ou por um adjetivo. A saudade é boa. Entendeu? Aqui, ó. A saudade é ótima para recordar. Então, é bom, é necessário, é ótimo. Se o sujeito vier não determinado, ou seja, ele não veio, ele veio sozinho, ele veio sem artigo, sem pronome, sem numeral, que o determine, tá? É invariável. A saudade é boa. Saudade é bom. Perfeito? Isso aqui é o que a gente mais erra no nosso dia a dia. Tá? É proibido. É proibida. Quando é que a gente fala um, quando é que a gente fala outro? Tá? Quando não vier determinado, é invariável. É permitido entrada. É proibido gorjeta. Por quê? Porque entrada veio sem artigo. Gorjeta veio sem artigo. Mas, professor, se vier com artigo, é permitida a entrada. É proibida a gorjeta. Guardem isso, que talvez desse assunto, tá, é a dica mais importante que eu passo para vocês. É a dica mais importante que eu passo para vocês. Então, quando não vem determinado, é invariável, é permitido entrada, é proibido gorjeta. Vem determinado, tá, a entrada, a gorjeta, então é permitida a entrada, é proibida a gorjeta. Essa é outra que no nosso dia a dia nós temos um monte de problema. Anexo, em anexo, anexas, anexos. Então, concorda com o substantivo a que se refere. Tá? Exemplo, seguem anexas ao relatório todas as cópias. O que está aí do anexo? As cópias. Então, são cópias anexas. Vão anexos às cartas? Os documentos. O que está aí do anexo às cartas? Os documentos. Por isso que anexos. Tá? A forma em anexo é invariável. Aí você coloca todo mundo. Vão em anexo os documentos, vão em anexo as cartas. Tá? Vai em anexo o pedido, vai em anexo o requerimento. Então, o em anexo ele é invariável. Tá? A forma inclusa, segue a mesma forma de se expressar, de se conjugar. Próprio e kit. Bacana isso aqui. Tá? Então, elas próprias. Releem o trecho do livro no recreio. Então, concordam com o substantivo a que se refere. Então, elas próprias, o coronel próprio dirigiu-se à igreja. Depois daquela vitória, estávamos quites. Nós, né? Quites. Em competições estaduais. Tá? Estaduais, né? Tá? Que mundial não tem. Tá? Enfim, eu fui declarado quite. Eu quitei. Tá? Nós quites. Guardem isso aqui. Então, próprio e quite concorda com o substantivo a que se refere. Perfeito? Vamos lá. Algumas palavras podem funcionar hora adjetivo, hora advérbio. Tá? Se for advérbio, é invariável, não vai para o plural, não vai para o masculino, não vai para o feminino. Ele é invariável. Tá certo?
Detalhe, o advérbio ele vem sempre junto de um adjetivo, de um verbo ou de um próprio advérbio, modificando. Se vier junto com o nome, se referindo ao nome, ele é adjetivo, ele não é advérbio. Tá certo? Então, mesmo como adjetivo, concorda com o substantivo. As atrizes mesmas, elas mesmas choram após a cena. Ele mesmo contou a verdadeira história. Como advérbio é invariável. Certinho? Então, essa nota é mesmo verdadeira. Ele leu mesmo o livro, então não se refere a ele, se refere ao verbo. Tá? Se refere à verdadeira, que é o adjetivo. Então, lembrando, pessoal, a gente não pode esquecer. O advérbio se refere a um adjetivo, um verbo ou o próprio advérbio. Obrigado ou obrigada. Tá certo? O homem deve agradecer dizendo obrigado, a mulher deve agradecer dizendo obrigada. Não esqueçam disso. Tá? E detalhe, eles disseram obrigados, está no plural, ao garçom. Elas disseram obrigadas ao garçom. Ele disse obrigado ao garçom, ela disse obrigada. Portanto, isso aqui a gente vê, de vez em quando, algumas pessoas pecam nessa aqui. Meio e meia. Meia triste, ou seja, um par de meia triste, um pé de meia, nem um par, né? Então, quando for pessoa, é meio triste. Porque o triste é adjetivo, né? Quem vem junto é um advérbio. Na dúvida, troca por muito. É muito triste ou muita triste? Muito triste. Então, se é muito triste, é meio. Tá certo? Meias verdades, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão. Tire suas meias, põe o pé no chão. De Augusto Barros, né? Então, meio advérbio invariável, meio adjetivo é variável. Vai para o plural, vai para o masculino, vai para o feminino. Bebi meia taça de vinho e fiquei meio bêbada. Tá certo? Então, bebi meia taça, é metade da taça. Perfeito, até aí tranquilo. E fiquei muito bêbada. Se eu troco meio por muito e não cabe muita, então é meio mesmo. Bebi meio copo de cerveja. Meio copo, metade do copo. Perfeito, né? É meio-dia e meia hora. Não esqueçam disso. É meio-dia e meia hora. Isso aqui a gente vê bastante no nosso dia a dia em provas de concursos. Bastante e bastantes. Bastante e bastantes. A bastante, quando for advérbio, é variável, eu troco por muito. E só cabe muito, é advérbio. Eu troco por muito, mas cabe muitos, muitas, aí é adjetivo e vai para o plural. Um exemplo. As mulheres falam bastante. Mentira. Tá? As mulheres falam muito. Então, se cabe muito, é bastante. Surgiram bastantes novidades. Como se é assim mesmo no plural, surgiram muitas novidades. Você viu que muito variou? Bastante também varia. Compramos bastantes livros. Não soa bem discutir, a gente não está acostumado, mas compramos muitos livros. Então está perfeito. É isso mesmo. Então, se eu trocar por muito, tá? E for para o feminino, for para o plural, ele é um adjetivo. Caro, barato e longe. Tá? Se for advérbio, invariável, adjetivo, é invariável. Custar e pagar é sempre caro, não varia. Custar e pagar. A escola custa caro. Paguei caro por aquele presente. Tá certo? Então guardem aí, até anotem. Custar e pagar é sempre caro. Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Tão caro. As casas estão caras. Casas caras. Não concorda com o verbo, concorda com casas, que é nome. Se é nome, vai para o plural. Achei barato este casaco. Achei barato. Então, se refere ao verbo, então é advérbio.
Hoje as frutas estão baratas. Frutas baratas, adjetivo, então vai para o plural. Sós, só e a sós. Tá certo? A sós é invariável. A menina está a sós. As meninas estão a sós. Sempre cabe a sós. Tá? Não. Agora o advérbio fica só. Era só dizer sem palavras, deixar a emoção falar mais. Tá? Agora, só de sozinho. Tá? Eu vivo só e aprecio a solidão. Então, eu só. Elas vivem sós e vivem com solidão. Então, eu vivo só, elas vivem sós. E quando for a sós, é sempre a sós, porque é invariável. Palavra menos não existe. A palavra menos vem do latim minus, é uma palavra muitíssimo utilizada no português. Tá? Tem origem latim, mas é sempre menos. Aquele aluno é menos inteligente da turma, aquela aluna é a menos inteligente da turma. Quero menos feijão, por favor. Quero menos comida, por favor. Quanto é 5 menos 3? Então, o menos, ele não vem no singular e não vai para o feminino. Perfeito? O grama e a grama. O grama e a grama. Se for unidade de medida, é o grama. Então, você chega na padaria e pede 300 gramas de mortadela. E não mortandela, né? Ou 300 gramas de queijo. Então, quando o grama for a unidade de medida, tá? É o grama. Quando for a relva, o capim, tá? O nome genérico para plantas rasteiras é a grama. Alerta e pseudo. Tá? Os alertas soaram mais vezes, quer dizer, os alertas aqui estão funcionando como substantivo, né? Mas todos os candidatos ficaram alerta. Alerta se refere ao verbo, então ele é invariável. E pseudo é sempre invariável. Quando você vê um repórter falando mal de uma atriz que ele não gosta, ele fala: Maria Aparecida é uma pseudo-atriz. Então, pseudo é invariável. Então, essas dicas de concordância nominal, e na aula de quarta, que será a nossa última aula, a gente vai revisar tudo isso aqui, fazer exercícios. Vocês guardem com vocês. Todas as nossas aulas ficarão no site, mas quando a turma acabar, vocês não terão mais acesso. Então, quem achar interessante, baixe as aulas, baixem os slides que a gente vai atualizar hoje, da aula 4, 5, 6, a gente vai colocar lá o atualizado, que eu acrescentei exercício, acrescentei mais algumas dicas. Quando a gente monta o curso, a gente não conhece a turma ainda. E com 2, 3 aulas, a gente já sabe aonde a gente pode ir com cada turma, acrescentar, retirar. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula número 4, sobre concordância nominal. E amanhã voltamos com colocação por nominal. E a última aula, na quarta-feira, é de regência verbal. Pessoal, obrigado e com Deus.